make-believe on everywhere, given in the lines, reaching on the pages is the answer to a never-ending story. E aí, achou que a gente ia falar sobre a terceira temporada de Stranger Things? Achou errado, a gente vai falar sobre A História Sem Fim, o livro e os filmes. Então, às vezes até adaptações cinematográficas que ficam bem aquém do material literário original dão origem a ótimos filmes. É o caso de A História Sem Fim, que continua relevante até hoje no imaginário cultural de muita gente. Tanto que a música tema foi citada na terceira temporada de Stranger Things. Assim que eu terminei de ler o livro de Michael Ende, a impressão que eu tive é que está mais do que na hora de ter um reboot, talvez uma série de TV da História Sem Fim, ou talvez até uma trilogia cinematográfica, porque o autor sustenta de que sem a imaginação o ser humano morre. A imaginação é altamente fundamental para a gente sobreviver. É muito mais do que só uma história de aventuras. Ele parte de um tratado filosófico de que a imaginação, a criatividade, a fantasia é extremamente necessária para a sobrevivência do ser humano. Já diria uma outra autora, a Shirley Jackson, que nenhum ser é capaz de sobreviver em condições de realidade absoluta por muito tempo. Até os gafanhotos e as cotovias, segundo dizem, sonham. Michael Ende é filho do pintor surrealista Edgar Ende. Ele nasceu dia 12 de novembro de 1929 em Garmisch, na Alemanha, e faleceu aos 65 anos de idade em Stuttgart, em 1995. Ele foi um dos mais bem-sucedidos autores alemães do pós-guerra, vendendo mais de 20 milhões de livros em 40 idiomas em todo o mundo. Em 1961, alcançou seu primeiro sucesso como autor de livros infantis. Ganhou o Prêmio Alemão de Literatura Infantil pelos livros da série Jim Knopf. Depois escreveu Momo, o Senhor do Tempo, que também já virou filme, A História Sem Fim, entre outros. Ende também ganhou vários prêmios pelo conjunto da sua obra. Livro e filme nos falam da história de Bastian Balthasar Bux, um garotinho gordinho, numa faixa dos 12 anos de idade, mais ou menos, que vive com o pai, a mãe morreu, e ele vive uma rotina monótona e angustiante que só é quebrada pelos livros que ele tanto gosta de ler. Para piorar as coisas, ele ainda sofre bullying dos garotos mais velhos da escola. Um dia, o Bastian está fugindo dos garotos que estão fazendo bullying com ele, e ele se esconde numa livraria, a livraria do Sr. Coriander. O Sr. Coriander mostra para ele vários livros, e entre os livros falam assim, olha, você gosta desse aqui, gosta desse assado, mas esse aqui você nunca viu, desse tipo de livro aqui você nunca viu. Esse aqui, quando você fecha ele não termina, é História Sem Fim. Aí o Sr. Coriander faz uma jogada com ele ali, diz que não está olhando, e o Bastian pega o livro e foge com o livro. Com o Bastian conhecemos a saga de uma terra encantada chamada Fantasia, governada com sabedoria pela Imperatriz Menina. Mas a vida é uma caixinha de surpresas, e numa bela manhã de sol descobrimos que a Imperatriz está doente e morrerá se ninguém conseguir encontrar uma criança humana de verdade. E essa criança humana precisa dar a ela um novo nome. Para essa empreitada, o herói escolhido é o jovem guerreiro Atreio, que parte numa jornada pelo reino de fantasia para encontrar a tal criança de verdade. O livro começa com dois atos distintos. No primeiro, Bastian vai acompanhando as aventuras do Atreio pela fantasia, aquelas aventuras típicas da jornada do herói. O Atreio enfrenta vários desafios, vai formando aliados. Ele tem o seu cavalo Artrax, que é um cavalo falante no livro, mas no filme é só um cavalo branco. E ele tem um dragão da sorte, que no livro chama Fushur e no filme chama Falkor. Um momento forte no livro que também ficou muito marcante no filme é quando eles passam no pântano da tristeza. Quem passa naquele pântano começa a ficar triste, começa a ficar depressivo. O Atreio consegue sobreviver, ele não é afetado pela tristeza do pântano porque ele tem a proteção do amuleto mágico, o Aurin, mas o cavalo é afetado e o cavalo começa a afundar. Muita gente também veio me falar que nessa cena chorou no filme.
Agora, se você achou isso forte no filme, no livro o negócio é bem mais pesado, porque o cavalo fala e ele vai narrando o tempo todo. Eu tô triste, eu acho que essa missão não tem sentido, eu acho que isso é impossível, eu acho que ele não vai chegar a lugar nenhum. Ele fala justamente aquele discurso da pessoa depressiva e de repente o cavalo afunda lá e é muito forte mesmo. O negócio é pesado. É pesado no filme e é pesado no livro também. E depois de todos os perigos, todos os percalços, todas as aventuras, o Atreio, ele já está lá desistindo, falhei, mas quando ele se dá conta, até encontrando com a própria Imperatriz Menina, ela fala para ele, não, você conseguiu, você trouxe a criança para cá. E o Atreio fica, mas cadê essa criança? Aí o Bastian começa a perceber de que ele é a criança e que ele tem que dar um nome para a Imperatriz Menina e que ele já tinha escolhido o nome, que é o nome da mãe dele que tinha morrido. E o nome da mãe dele é Filha da Lua. Isso causou uma confusão danada, porque no cinema eles não traduzem o nome da rainha, então ele grita lá e não aparece a legenda. Eu sei que eu vi o filme no cinema, depois o filme passou na sessão da tarde e eles, assim, a sessão da tarde é dublado, então ele grita uma coisa assim, Mamãe! Então a gente fica sem saber, o nome dela é Montana? É Montanha? Que raio de nome é esse? Só lendo o livro que eu fui descobrir que o nome da Imperatriz é Filha da Lua, ou Moondora. Ele grita bem alto e claro, não, alto e claro, se fosse alto e claro a gente teria entendido, né? Ele grita bem alto lá, no meio da tempestade, Moondora! Eu lembro, nos primórdios da internet, havia fóruns de discussões sobre qual é o bendito nome da Imperatriz Menina na História Sem Fim, porque só quem tinha o livro sabia. O nome da menina era Moondora, ou Moonchild, ou Filha da Lua. O filme foi um sucesso relativo nos anos 80, ele fez mais dinheiro ao redor do mundo que propriamente nos Estados Unidos. Segundo o site boxofficemojo.com, a bilheteria total chegaria a 100 milhões de dólares no mundo todo. Mas nos Estados Unidos, na época, o filme custou 27 milhões de dólares e só rendeu 20 milhões. Ainda assim, o Wolfgang Petersen, que foi o diretor do filme, ele ganhou uma repercussão internacional, ele já tinha sido indicado a melhor diretor e até melhor filme pelo filme O Barco, que é um filme alemão, que se passa o tempo todo dentro de um submarino alemão na Segunda Guerra Mundial. E depois ele fez vários filmes de sucesso nos Estados Unidos, como Mar em Fúria, Troia, o Poseidon, Força Aérea 1. Então o Wolfgang Petersen, ele se tornou um diretor muito, não vou dizer aclamado, mas é um diretor extremamente requisitado em Hollywood pela competência. Os fãs do filme também vão lembrar que a música tema também fez muito sucesso. A trilha sonora foi cantada pelo cantor inglês Limahl. Ele chama Christopher Hamill, mas ele usa esse nome de Limahl. E a música fez muito sucesso, tanto que foi relembrada na terceira temporada de Stranger Things. Como eu disse, foi um bom filme, mas na verdade o filme só vai até a metade do livro. O que conta a segunda metade de A História Sem Fim. A partir do momento que o Bastian consegue dar um nome à princesa, ele começa a reconstruir fantasia com os desejos e com o poder do Aurin, que é um amuleto no formato de duas cobras, uma meio que engolindo a outra, e ao mesmo tempo que elas engolem uma a outra, elas também se reconstroem uma a outra. Aquilo simboliza a fantasia e a realidade interligadas e como uma complementa a outra de uma forma definitiva. Então, com o Aurin, ele passa a ter os poderes de um deus em fantasia. Ele, inclusive, como eu já falei, ele não é mais visto como... A imagem dele não é mais de um garotinho gordinho. Ele é um grande guerreiro lá e ele consegue fazer altas proezas em fantasia e todo o desejo dele, tudo que ele imagina, aos poucos vai reconstruindo fantasia de novo. E tem uma nova aventura, um novo desafio, que é uma vilã, uma feiticeira chamada Shaid, que Bastian, junto com Atreio, vão combater essa feiticeira e vão derrotar ela no final. Só que acontece um porém. Quando eles derrotam, eles têm clemência pela feiticeira, que ela fala, ah, não mata não, porque eu sou gente boa, eu tô de boa aqui, eu vou servir vocês, eu vou ser aliada de vocês. Só que aí a feiticeira começa a tramar e usar algumas artimanhas ali para poder ludibriar o Bastian. Já que o Bastian tem os poderes de um deus, ela começa a puxar o saco dele
abertamente, explicitamente, nossa, você é muito poderoso, nossa, você é demais, você é incrível, e o poder começa a subir a cabeça do Bastian. E aí acontece o grande revirão do livro, porque os desejos do Bastian começam a tomar forma, e só que a feiticeira vai incentivando ele a fazer alguns desejos meio egoístas, construir cidades do nada. Ele se torna assim o melhor espadachim de todos os tempos, entra em corridas, disputas de lutas, e ele vence todo mundo. E a cada desejo dele, quanto mais ele mergulha em fantasia, com esses desejos mais ou menos egoístas, ele vai também se distanciando da realidade dele. Ele vai esquecendo quem ele é, ele vai esquecendo do rosto do pai, do rosto da mãe. Enfim, ele vai sendo tragado por fantasia. E talvez esse seja um grande trunfo do livro. Porque o grande vilão, o grande perigo da primeira parte do livro é o nada que vai tomando conta de fantasia. Isso acontece por quê? Porque as pessoas do mundo real não estão tendo mais esperanças. E um personagem tanto do livro quanto do filme, no filme eu lembro que chama Gmork, né? Ele fala: olha, as pessoas que não têm esperança são pessoas que estão mortas por dentro, são pessoas fáceis de controlar. E quem tem o controle tem o poder. E esse é a grande metáfora do nada em fantasia. Porque a partir do momento que as pessoas vão perdendo as esperanças, a fantasia vai sendo destruída. Só que a partir do momento que Bastian sozinho consegue reconstruir fantasia, com os desejos dele, com a esperança dele, ele também vai se distanciando do mundo real. É como se o nada começasse a tomar conta da cabeça do próprio Bastian. E esse é um ponto muito importante do livro, como fantasia e realidade precisam estar em equilíbrio. Não é só viver de fantasia e não é só a realidade. As duas precisam estar em perfeito equilíbrio para poder deixar a pessoa devidamente equilibrada, né? Quando percebem esse perigo, o Atreio e o Falkor resolvem que tem que salvar o Bastian. A única maneira que eles encontram para fazer isso é roubando o Aurin do Bastian, ou seja, traindo o Bastian. A essa altura, sob a influência da Shaid, o Bastian é praticamente o antagonista do livro. Ele passa de herói para vilão, praticamente um Anakin Skywalker da história sem fim. Bom, acho que não tem necessidade da gente dar spoilers, eu só posso dizer que, para quem não leu o livro, de que a situação é essa. Será que o Atreio e o Falkor vão conseguir trazer o Bastian de volta à realidade? Para quem não sabe, houve um segundo filme, A História Sem Fim 2, de 1990, que ela aproveita boa parte dessa trama do segundo livro. Só que com um orçamento bem mais modesto, e foi dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que George Miller. Quem conhece cinema sabe que George Miller é o nome de um fantástico diretor, criador de Mad Max. Então um cara altamente capacitado, etc, etc, e dirigiu esse História Sem Fim 2, que é meio meia boca. Acontece que existem dois diretores cujo nome é George Miller. Um é esse aclamado diretor, o outro é um escocês que ninguém conhece, que também chama George Miller, e foi, infelizmente, este escocês que dirigiu A História Sem Fim 2. O livro A História Sem Fim não é apenas uma aventura mágica, é uma história que respeita a inteligência do leitor e também nos desafia a embarcar numa aventura psicológica cheia de arquétipos e metáforas. Ele começa com o perigo do nada estar destruindo fantasia. O grande vilão do começo da história é esse grande nada, que é a falta de imaginação das pessoas, a falta de esperança das pessoas do mundo real, que vai destruindo lentamente fantasia. E depois há um grande revirão. Na verdade, o distanciamento da realidade do Bastian vai criando um grande vazio na cabeça dele. Então a grande mensagem que o livro nos passa é desse equilíbrio entre a fantasia e a realidade, para nos trazer sanidade. Segundo o músico Wilfred Hiller, que era um grande amigo do escritor, a grande mensagem que atravessa a obra do Michael Ende é que o ser humano precisa dos sonhos e não pode viver sem eles. Essa é a grande mensagem da História Sem Fim. O Hegemonia Cultural vai ficando por aqui. Foi bom voltar a falar de literatura de novo, né? Voltamos aos tempos da literatura nerd, que é o primeiro programa que a gente tinha, né? Se você gostou, dá um joinha, compartilha, divulga, clica no sininho aqui para você receber notificações, se inscreva no canal, e um grande abraço para vocês e até a próxima.